E aí, pessoal, tudo bem? Trazendo mais uma questão aí para nível superior, né? Dessa vez o concurso da aeronáutica, cargo para engenheiro mecânico. Uma questão de elementos de máquinas, mais precisamente, uma questão que envolve parafuso sem fim. Gente, uma questão bastante complexa que, creio eu, quem não estava com a calculadora ou algum mecanismo para ajudar nos cálculos ali, teve bastante dificuldade, tá? Por quê? Porque essa questão exigiu a multiplicação de alguns fatores ali, e esses fatores não eram fáceis de se determinar. Tá? Foi uma sugestão aí de um colega nosso, e a gente vai resolver essa questão a partir de agora. Tá? Bom, pistão destro sem fim de uma entrada transmite uma potência de 5 cavalos, a 1.200 RPM, a uma coroa sem fim de 40 dentes, e um passo diametral de 5,08 milímetros por dente. Pessoal, uma coisa que eu observei na resolução dessa questão é que tem alguns dados ali que você não vai utilizar para chegar na alternativa correta, tá? E uma largura de face de 38,2 milímetros. O pinhão apresenta um diâmetro primitivo de 40 milímetros, uma largura de face de 50 milímetros. O ângulo de pressão vale 14,5 graus, e o coeficiente de atrito entre as duas engrenagens, né, é de 0,05. Encontre a força tangencial, a axial e a força radial. Bom, pessoal, essas fórmulas aqui foram dadas no enunciado, tá? Só uma observação, lá no livro do Shigley, o livro que ele indicou, inclusive, no enunciado, essas variáveis, elas estão com W, mas aqui, no caso, o W é a força, tá? Que está agindo no engrenamento ali da coroa e do parafuso sem fim. Então, aqui no caso, o W aqui vai ser a força tangencial à coroa e ao sem fim. Então, primeiro nós temos que buscar essa força aí. E aqui são as componentes, cada uma delas de cada força. No caso WX, eu coloquei aqui uma figura para a gente entender aqui, ó. Aqui, ó. O WX é a força tangencial, tá? Eu falei o W que é a força tangencial, falei errado, tá, pessoal? O WX que é a força tangencial, o WY vai ser a força radial e o WZ é a componente axial. E o W é a própria força que está atuando no conjunto, tá? Coroa e parafuso sem fim. Então, olha aqui o que ele deu de fórmula. Ele deu o WX, que no caso ali é a força tangencial, o WY é a força radial e o WZ é a força axial. Então ele está pedindo essas três forças aqui, tá? Então você vai primeiro encontrar esse W, tá bom? Nós vamos encontrar esse W aqui, e aí vamos multiplicar com esse fator, né? E aí vamos obter a resposta. Uma coisa interessante ali é que nas alternativas nós já temos a força tangencial, tá vendo? Ó? A força tangencial está na sequência como primeiro aqui. Então, quando a gente encontrar a força tangencial, que é o primeiro passo, a gente já vai determinar a alternativa correta. Então, não precisaria fazer, executar, né, determinar as outras forças através de outras formas, tá? Então, a gente observou isso aqui nas alternativas. Então, vamos lá. Então, está aqui uma figura que eu deixei para mostrar para vocês. Só a título de curiosidade, essa figura ela se encontra no livro Elementos de Máquinas, de Shigley, lá na página 516, no volume 2, tá, pessoal? Então, peguem o volume 2, aquele da capa verde, tá? Inclusive, eu tenho ele aqui, ó. Vou mostrar para vocês. É esse livro aqui, o volume 2, tá? Então, nesse livro está na página 516. Bom, pessoal, ele deu também uma fórmula para a gente determinar a velocidade do pinhão, que no caso, olha aqui, pessoal, ele deu esta fórmula aqui, que é π vezes o diâmetro vezes a rotação, dividido por 60.000. Bom, eu detalhei um pouco como ele chegou nessa fórmula ali, só para a gente entender como é que a gente vai jogar os valores aqui, mas não necessitaria, tá? Mas a velocidade do pinhão, a velocidade periférica, ela é a angular vezes o raio. Lembrando que a velocidade angular é a variação do ângulo dividido pelo tempo. Basta substituir aqui, ó. Aí a gente vai ter, ó,
Como ela vai dar uma volta completa, então é 2π, uma volta completa 360 graus, dividido por um intervalo de tempo t. Tá? Gente, observem, quando a gente fala em frequência ou rotação, quando a gente fala em frequência, a unidade de tempo que está envolvida é o segundo. E quando a gente faz o inverso do tempo, a gente chama isso de hertz. Tá? Mas quando a unidade de tempo é minuto, que é o caso do RPM, o que a gente faz? A gente troca o F por o N, tá? E a unidade agora é minuto. Então, lembrando aqui agora que a velocidade periférica vai ser 2π vezes t, então esta formulazinha aqui, ó, tá vendo? Esta formulazinha aqui que eu substituí aqui, a angular aqui, ó, tá vendo? Ela vai se transformar nesta nova fórmula aqui, ó, velocidade periférica, ou velocidade do pinhão, vai ser a frequência vezes 2π vezes o raio. Lembrando que o dobro do raio é o diâmetro, então vai se resumir nesta fórmula, e o F que está em segundo a gente substitui por N, que é a rotação. Então, esta fórmula vai se transformar em N vezes o diâmetro vezes π. Tá? Agora é o seguinte, pessoal, essa velocidade periférica ela vai nos fornecer uma velocidade em metros por minuto. Então, para a gente converter isso para metros por segundo, que são as unidades no sistema internacional, a gente vai dividir por 60 segundos, e o metro a gente divide por 1000, porque 1 milímetro tem exatamente igual a, né, quer dizer, 1 metro tem exatamente igual a 1000 milímetros. Então é por isso que a gente está dividindo. Então essa forma realmente ela bate, vai dar N vezes π vezes o diâmetro dividido por 60.000. Substituindo aqui, ó, 1.200 é a rotação que ele forneceu no enunciado, 40 é o diâmetro primitivo em milímetros que ele forneceu, vezes π dividido por 60.000. Pessoal, vamos facilitar a nossa vida cortando esses zeros aqui, ó, tá vendo? Ó, corta esses zeros, corta esse com esse, tá vendo? Ó, e a gente vai sobrar, tá vendo? Ó, 12 vezes 4, 48, tá? Então, 48, né, dividido por 60 vai dar, né, aqui é 48, né? 48 dividido por 6 dá 8, né? Então, 8 vezes 3,14 vai dar 25,12 dividido por 10, porque sobrou um zero aqui, ó, 2,512 metros por segundo, tá? Então, lembrando, pessoal, que potência é igual a força vezes a velocidade, tá? E lembrando também que ele deu a potência em cavalos, lembrando que 1 cavalo é aproximadamente igual a 750 watts. Então, a gente vai fazer o seguinte agora, vamos isolar a força tangencial, colocando a potência dividida pela velocidade, que a gente já encontrou lá. Então, a potência vai ser 5 vezes 750. Por que eu multiplico por 750? Porque watts é a unidade no sistema internacional. Então, eu preciso obter um valor no sistema internacional, porque as alternativas dadas lá estão no sistema internacional. Então, isso vai nos dar, então, ó, 5 vezes 750, dividido por 2,512, então a gente vai ter um valor de 1.493 newtons. Gente, esse valor é a força tangencial WX que está sendo mostrada, deixa eu, olha lá, ó, WX, ó, tá vendo, ó? É a força tangencial, tá vendo, ó, que tangencia o cilindro cônico ali, tá? Ok? Então, o WX é o que a gente encontrou ali, ó, tá? Agora, é aquela coisa. Nós achamos a força tangencial, que é 1.493, não precisaria a gente fazer todas essas contas para achar a alternativa correta, porque a alternativa correta já está mostrando aqui como força tangencial 1.493. Então, vamos cumprir o protocolo e vamos achar os outros dois valores. Então, olha aqui, ó. O que a gente achou foi o WX, né? Olhando lá para a figura. Então, se você isolar essa variável aqui, ó, W vai ser WX dividido por cosseno de beta, seno de lambda, mais F cosseno de lambda. Os valores de cosseno de beta estão dados aqui, pessoal. Ó, cosseno de beta aqui, ó. Tá vendo? Ó? Olha o cosseno de beta, tá? Cadê o seno de lambda? Tá aqui, ó. Ó o seno de lambda. O F é o coeficiente de atrito, que também foi dado no enunciado, tá? E o cosseno de lambda tá aqui também, pessoal, ó.
Então, substituindo isso, e creio eu que fazendo manualmente é bem complicado, só com uma calculadora, você vai encontrar o valor da força, a força genérica, a força W, 8.702. Então, com essa força, basta você jogar, tá vendo, ó, para encontrar a força radial, que é WY, tá vendo, ó, WY vai ser 8.702, tá vendo, ó, projetado com esse ângulo. Então, aqui no caso vai ser o seno de beta, que é 0,250, vai dar 2.176. E, finalmente, a força axial, você jogar também naquela fórmula lá, você vai ter os valores aqui, ó, 0,98, que é o cosseno de beta, né? Aqui vai ser o cosseno de lambda, menos o F, que é o coeficiente de atrito, vezes 0,126, vai resultar em 8.301. Gente, então tá aqui, ó, olha a alternativa correta, que é a alternativa A. Estamos mostrando todos esses valores, ok? Gente, não esqueçam de deixar o like aí de vocês, comentem esta questão e acessem nosso site lá, que a gente tem lá vários materiais aí para engenharia mecânica e técnico-mecânica aí, voltados para Petrobras e voltados também para outros concursos, tá? Da Marinha e Aeronáutica. Ok, pessoal? Então até a próxima.